Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Patrick, sou professor de Química e nesta nossa aula falaremos do assunto separação de misturas heterogêneas. Bem, as misturas, tá? Elas são o resultado da junção de duas ou mais substâncias, de modo que não venha a ser formado novas outras substâncias. Elas podem ser classificadas como homogênea ou heterogênea, beleza? As misturas homogêneas, elas apresentam uma única fase, e as heterogêneas apresentam duas ou mais fases. Mas, Patrick, que diacho é esse de fase? A fase é uma porção uniforme dentro de uma mistura. Então, as misturas homogêneas são constituídas por uma única fase. E as heterogêneas, como dito anteriormente, por duas ou mais fases, que é uma porção uniforme dentro daquele sistema. Bem, como eu disse, tá, no início, falaremos dos métodos utilizados para separar os componentes, as substâncias que formam esta tal mistura heterogênea. Primeiro tipo, catação. É importante destacar para os senhores, tá, que a catação é um método usado para separar misturas heterogêneas onde os seus componentes encontram-se no estado sólido. Valeu? Por exemplo, vou fazer aquela feijoada maneira. Você pega aquele saco de feijão e despeja diretamente na panela de pressão? Não. Você senta e começa a fazer um processo de escolha. Durante esse processo de escolha do grão bonitinho para o grão feinho, você vai separando eles pelo método da catação. Peneiração. A peneiração também é um método utilizado para separar misturas heterogêneas constituídas por sólidos, onde eu vou utilizar uma peneira. Bem, lá na construção civil, show? O camarada pega areia e joga diretamente junto com o cimento? Não, ele primeiro faz a peneiração, ou seja, a peneiração, você vai separar o sólido grande do sólido pequeno. E esse sólido grande vai ficar retido na peneira. Próximo, separação magnética. Também é um método utilizado para separar misturas heterogêneas constituídas por componentes sólidos, onde um desses sólidos vai ser atraído por um ímã. Por exemplo, eu tenho um balde com taxinhas e serragem. Seria inteligente da nossa parte ficar ali, opa, taxinha, opa, serragem, opa, não seria inteligente eu fazer a catação. O que eu venho? Eu venho com um ímã grandão, passo por cima dessa mistura. O que vai acontecer? As taxinhas vão ser sugadas por este ímã. Ventilação. A ventilação também é um método utilizado para separar misturas heterogêneas constituídas por sólidos. Você já deve ter criado um dia na sua vida um periquito. Quando você, de manhã, felizão da vida, vou botar aguinha e comida pro meu periquito, você jogava o alpiste todo fora? Não, o que tu fazia? Ó? Assoprava o alpiste. De modo que a caixinha que estava ali, ela era arrastada pelo sopro. E o grão inteiro ficaria. Então, esse é o método chamado de ventilação. Bem, filtração é um método utilizado para separar uma mistura heterogênea constituída por um líquido e um sólido, onde eu vou ter como auxílio o filtro, que pode ser a camisa. Imagina água e areia. Quero separar a água da areia. Você pega essa mistura e passa por um filtro. No filtro vai ficar retido o sólido e pelo filtro vai passar o líquido, no qual a gente chama de filtrado. Decantação. A decantação, meus nobres, tá? É um método também utilizado para separar misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido, no qual o sólido ele está suspenso no líquido. Então, primeiramente, eu faço a decantação, ou melhor, perdão, a sedimentação. Eu espero todo este sólido repousar no fundo do recipiente.
E após a sedimentação, eu pego, com o auxílio de um outro recipiente e um bastãozinho, eu faço o líquido escorrer, separando o líquido do sólido. Esta é a decantação. Bem, um outro método importante que a gente deve saber é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada é o método utilizado para separar, veja bem, tá? Uma mistura heterogênea constituída por dois sólidos. Bem, nesse caso da dissolução, a essa mistura heterogênea constituída por dois sólidos, como por exemplo, areia e sal, eu venho e adiciono um líquido, onde esse líquido, tá, vai dissolver pelo menos um dos sólidos. Nesse caso, na mistura areia e sal, eu adiciono o quê? A água. Ao adicionar água, o que vai acontecer? A água vai dissolver o sal, separando ele da areia. Por fim, eu tenho a flotação. Gente, a flotação é um método utilizado para separar misturas heterogêneas constituída por dois componentes sólidos. Que nesse caso, eu também vou utilizar um líquido para separar esses componentes. Porém, na flotação, diferentemente da dissolução, o líquido que eu adiciono não vai dissolver nenhum dos sólidos. Por exemplo, areia e serragem. Seria interessante e inteligente eu fazer a catação? Não, não. O que eu faço para eu ganhar tempo? Eu venho aqui e adiciono o líquido, que é a água. Observe que a água não dissolve a serragem nem a areia. Após adicionar a água, o que vai acontecer? A areia vai ficar no fundo do recipiente, a água vai ser o componente intermediário e boiando ali por cima da água, eu vou ter a serragem. Observe que ao fazer isso, eu separo a areia da serragem, que era o meu objetivo inicial. Gente, para a gente resumir um pouquinho nossa aula, para a gente fechar essa aula com chave de ouro, eu quero te lembrar que estamos falando dos métodos utilizados para separar as misturas heterogêneas. Bem, depois de você ter assistido, você reparou que os métodos utilizados para separar tais misturas heterogêneas são métodos mecânicos, ou seja, são métodos que dependem, teoricamente, do nosso braço, beleza? E os principais métodos são catação, peneiração, separação magnética, ventilação, filtração, estou ficando tonto, decantação, dissolução fracionada e flotação. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, bons estudos e um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Fui!